não só a dor do brasileiro, da brasileira que tem, quanto também a dor dos profissionais que sente dificuldade em ter resultados, né, Joelle? Muito. Porque até dei uma aula ontem, falei exatamente sobre isso. Quando a gente torna redundante a repetição de ativos no mesmo mecanismo de ação, você pode ter 10, 15, 20 ativos, mas se eles atuarem no mesmo mecanismo, você vai chegar num resultado que você não entrega mais, você não consegue ir além para o paciente. Estagna. E fica estagnado. Então, o que a gente tem buscado fazer são gradientes de ação complementar. Então, o meu radar ele é sempre muito antenado para tratamento de hipercromia. E aí eu li um artigo sobre a potencialidade do LED âmbar em relação a um parâmetro que nunca tinha sido ainda publicado, que é em relação à degradação da melanina fagocitada na derme papilar. O que é isso? Melasma dérmico. Melasma misto, para quem não sabe, é 70% dos melasmas totais. Então, a gente estava ali abrindo uma porta, que foi uma porta só naquele momento, de pensar que poderia nascer uma nova esfera de tratamento de melasma, que a gente não tinha abordado ainda. Inclusive tem alguns estudos já trazendo falando que todo melasma é misto, né, Joelle? Eu, assim, acho que precisa de um pouquinho mais de investigação quanto a isso, mas independente de ser misto, se todos forem mistos ou não, a gente sabe que o melasma ele é uma mancha resistente ao tratamento, né, resistente ao clareamento e de contrapartida é algo que ele se dissemina rápido, escurece rápido por conta da estimulação dos estímulos externos e também internos, né, como a questão hormonal, as questões emocionais também que estão envolvidas. E vocês complementaram essa linha de uma forma assim que age em várias etapas da bioquímica da melanogênese para que o profissional consiga esses resultados, né? Exato. E tem até uma fala que nós já compartilhamos em comum, que se eu falasse de microagulhamento em melasma há 5, 6 anos Meu atrás, Deus. eu condenaria veemente. Sim. Ou eu deixaria essa seleção de protocolo para um caso muito específico, né? Com muita cautela, muitos dedos ali de atenção ao fazer. E a gente vai lendo, vai estudando, eu falo que, graças a Deus, a gente tem a humildade, né, Heitor, de se permitir crescer à medida que estudamos. Eu acho que é isso que faz os estudiosos e a evolução da estética. Porque antigamente eu também era igual você, há 5 anos atrás, falar de microagulhamento e melasma, eu falava, poxa, essa pessoa que faz é maluca. Pois é, que risco, que problema. Então, o que a gente foi vendo? À medida que eu fui estudando, eu fui identificando que talvez ali a gente teria uma nova possibilidade de tratar manchas que não havia sido considerada por ninguém ainda. Sim. Que era pensar no fator associativo não só do melasma dérmico com epidérmico em conjunto, mas do fator vascular, que ele é muito significativo, né? Sim. A alta expressividade de VEGF na pele com manchas é cientificamente demonstrada, né? E a relação do plasminogênio. Então, como combinar? Por isso também, desculpa te cortar, claro, para realizar o microagulhamento com uma injúria adequada, né, no melasma, porque senão você vai desencadear um processo de angiogênese ali e você vai ter a produção de fator de crescimento vascular endotelial e automaticamente você pode até mesmo desencadear efeitos rebotes, né, Joelle? Com certeza mesmo. Então, a ideia ali veio de pensar no novo panorama e irmos somando. Olha, então tem a possibilidade aqui de criar um meio de maior perfusão, né? Todo mundo sabe que o microagulhamento pode aumentar em até 400 vezes a potência do que você insere na sua pele em termos de absorção. Então, se eu tenho a possibilidade disso acontecer e eu pensar que eu posso modular a minha injúria, né? Que hoje a gente tem dispositivos, né? Tamanho nano, eu tenho a possibilidade de usar uma agulha 0,25, meio com muita segurança, que é o meu limite para melasma hoje é aí. E entender que se eu começo a ter um raciocínio sobre fotônica me auxiliando nesse processo, do microagulhamento sendo um agente de perfusão e determinados grupos de ativos despigmentantes, principalmente derivados do tranexâmico e do ferúlico, por que não colocar ozônio aí para estimular essa minha reação vacinal do meu próprio? Porque melasma, gente, é inflamação
seguida de inflamação, somada a mais inflamação, é Sim. um distúrbio celular complexo. Né? Como o Heitor falou, você tem da privação do sono, a ansiedade, passando por alterações hormonais, Alimentares. alimentares, gatilhos relacionados à luz. Tudo isso estimula a melanina, são mais de 30 gatilhos. E aí vocês então chegaram nessas duas maravilhas aqui, né, Joelle? Exatamente, dentro da despigmentação nasceu o conceito do melanobreaker, associando, né, a possibilidade de trazermos o ozônio nano, porque não adianta também falar de microagulhamento e pensar em partículas de alto peso molecular. Então a gente somou e unificou toda uma terapia de nanodimerização, Sim. né, dentro de um conceito estéreo, tá? Então, é uma esterilidade multidoses, a gente utiliza o mesmo padrão de águas de soluções oftálmicas estéreis. Isso é um ponto interessante de você falar, a gente já conversou sobre isso, Já. a galera tá aí assistindo e muita gente fala assim, poxa, mas se esses produtos não são em formato monodose, automaticamente atrelam eles que não são estéreis, né? Eu queria, e você já deixou isso muito claro aqui, né? Em relação ao tipo de composição e o formato de execução do produto. Então não é porque ele não é em monodose que ele, né, monodose, o formato da embalagem, que ele não é estéreo, né, Joelle? Exato. Geralmente os produtos em monodose, pessoal, eles são conservante free e eles são envasados e esterilizados por radiação gama no ato do fechamento do seu lacre. Então você acaba tendo uma monodose estéreo, porque a partir do momento que você abre, você não tem um sistema conservante satisfatório que, não vou dizer autorize, mas que resguarde você a usar aquele produto em uma semana, 2 ou 3, sem alguma alteração ali, um crescimento fúngico, bacteriano, enfim. Então se convencionou, né, o mercado de forma geral na estética, a associar como uma sinonímia de esterilidade o monodose. Sim. E aí a gente entra em contrapartida com a indústria farmacêutica, né? Eu sempre cito o exemplo do colírio. Você não compra um colírio, usa agora de manhã e compra outro para usar à noite. É verdade. Você faz um tratamento de 5, 10, 12, 14, enfim, né? Dependendo da afecção, dias, Sim. com a mesma solução oftálmica estéreo. O que é importante? Você não encostar o bico no olho e você ter o cuidado da sua mão estar higienizada. Mas é um produto que, por que ele mantém uma esterilidade? Porque ele foi produzido com uma água, em condições de um outro nível de respaldo, né, que posso até falar. Um invase dentro de um sistema, né, que a gente chama de salas limpas, filtrações esterilizantes. E ainda um terceiro ponto, que é o uso das radiações, UVC ou gama, no frasco ao ser lacrado. Então, você tem um fechamento de um circuito conservante. E aí vem aquela dúvida, mas vou usar para microagulhamento. Gente, existem hoje conservantes completamente compatíveis com material biológico. Sim. Completamente compatíveis, né? Xaropes que a gente ingere hoje tem conservantes na composição. Até porque quando a gente pensa em conservante, é conservar aquilo por mais tempo, principalmente depois de aberto, né, Joelle? Depois de ser utilizado. Exatamente. E aí a gente trouxe essa ideia da multidisciplinaridade que a indústria farmacêutica traz, né? Então é um produto que ele é pesado em uma condição diferenciada, que ele é utilizado uma água com testes como, por exemplo, endotoxinas bacterianas, a análise das unidades formadoras de colônia. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, hoje o que a Anvisa traz para a gente, Heitor, em termos de água do seu cosmético que você tem aí? O cosmético tradicional você pode chegar em 1000 UFCs. Num cosmético para área de olhos, uso infantil e uso em lábios, a 500 UFCs, que significam unidades formadoras de colônia. Hoje a gente trabalha nessa linha Nano A3 e na linha Skin Injections com menos de 5. Então, a gente está indo 495 vezes a menos do que a norma da Anvisa coloca para o cosmético tradicional. Então tem uma hipersegurança, né? Exatamente. Ele é envasado num sistema limpo, numa capela de fluxo laminar esterilizante,
com um ambiente também no entorno dessa capela, com uma segunda filtração esterilizante. Quando ele termina o seu invase, ele passa por uma radiação ultravioleta C, que tem estudos inclusive na erradicação do vírus do Covid em superfície, com a incidência dessa luz. Então até na indústria a gente usa até nos teclados de computador de todo mundo. Legal. E a gente faz uma terceira ainda, ação de esterilidade, que são com os raios gama. Só aí o produto é lacrado e vendido para o cliente. Uau.